Boa tarde, meu nome é Maria Gisliane. Eu irei abordar sobre os barbitúricos. Bom, o conceito dos barbitúricos, eles são fármacos utilizados como os hipnóticos, sedativos e também para o tratamento da epilepsia. Ou seja, esses fármacos, por um tempo, eles foram utilizados para o tratamento da ansiedade. Hoje em dia, eles estão sendo substituídos pelos benzodiazepínicos e também pelos novos benzodiazepínicos, como os Zolpidem. Em virtude desses efeitos adversos, o risco de toxicidade que esses fármacos possuem, tipo, os efeitos adversos, como sonolência, dificuldade de concentração, depressão do sistema nervoso central. Também a intoxicação ela é um fator muito importante relacionado aos barbitúricos. E os tipos de barbitúricos, eles são classificados de acordo com sua ação, onde a gente encontra barbitúricos de ação ultra rápida, intermediária e longa. E os barbitúricos, eles atuam de forma que vai aumentando o tempo de abertura dos canais iônicos e também que está relacionada à potencialização do neurotransmissor GABA. Tipos que podemos encontrar são diversos, de barbitúricos como a ação rápida, ultra rápida, intermediária e longa. Bom, os de ação ultra rápida, podemos encontrar o metoxetal, que ele tem um nível tóxico quando é maior que 5 mg por litro. Também, o tiopental, ele é utilizado na anestesia, porém tem que ter muito cuidado, porque ele é muito lipossolúvel e ele pode se armazenar no tecido adiposo do corpo. Então, tem que ficar atento quando acontecer isso. E com relação à meia-vida, o tiopental, ele vai apresentar uma meia-vida maior que o metoxetal. Por isso, que o tiopental, com relação à ação ultra rápida, tem maior tempo de ação de meia-vida. Quanto ao tempo de ação rápida, podemos encontrar o pentobarbital e o secobarbital, sendo que ambos apresentam um nível tóxico de mínimo de maior que 10 mg por litro. Já de ação intermediária, podemos encontrar amobarbital, aprobarbital, butabarbital e butalbital, sendo que em relação ao tempo de meia-vida, mais longo, vai ser do butabarbital, porque ele vai de 35 a 50 tempos de meia-vida, ou seja, vai necessitar de 35 a 50 horas para metade do fármaco ser eliminado. Então, com relação à dose do butalbital, precisa de uma dose menor, ou seja, que para promover esse efeito tóxico do nível de intoxicação é questão de ação longa. O fenobarbital, como é conhecido como o Gardenal, ele apresenta um tempo de meia-vida muito longo. Então, comparado com todos esses barbitúricos, o fenobarbital, que é o Gardenal, ele apresenta um maior tempo de meia-vida. Já o meforbarbital, ele também apresenta um bom tempo de meia-vida com relação à duração do efeito. Como podemos ver, a duração do efeito usual por hora é bem maior do que o fenobarbital, com relação que o nível tóxico dele precisa no mínimo ser maior que 30 mg por litro. Comparando todos esses fármacos, a gente pode perceber que o fenobarbital gardenal, ele é que apresenta o maior tempo de meia-vida e que ele também apresenta uma maior duração de efeito. Isso é preocupante por quê? Porque o fenobarbital é o barbitúrico mais utilizado em casos de epilepsias. Isso é muito sério, tem que ficar atento quanto a isso, porque esse tempo de meia-vida longo, o paciente tiver uma intoxicação pelo fenobarbital, vai demorar muito para ter essa eliminação desse fármaco, porque ele apresenta um tempo de meia-vida muito longo. Em relação ao nível tóxico, ele tem que ficar atento porque a relação do tiopental precisa de um nível menor para que ele atinja uma concentração
considerado tóxico maior que 5 mg por litro. Quanto à estrutura química, podemos encontrar hidrocarboneto aromático, que é o benzeno de todos os barbitúricos, que é considerado genotóxico. Podemos também encontrar também a lipossolubilidade, como falei, que o tiopental era lipossolúvel. Por exemplo, isso que ele tem um tempo alto de meia-vida, porque ele tem a característica lipólica, ou seja, eles vão demorar para ser eliminados por tempo como se fosse hidrófico. Eles iam demorar menos porque é hidrólico. Tem uma atividade com a água, tem uma afinidade com a água. Então, ele é lipossolúvel e tem mais afinidade porque o tecido adiposo dele tem de forma virtude a lipossolubilidade, que ele também vai atravessar a membrana plasmática bem maior e bem mais fácil, em vez que a membrana plasmática, que ela é lipossólica, ou seja, lipólica, que vai ter afinidade em idosos, sendo 11,8% dos casos relacionados a adultos e jovens e 27,2% dos casos envolvendo idosos. Óbitos em jovens que sofreram aborto terapêutico após a administração de metoxetal, que também vai apresentar um grupo etílico e metílico, que são importantes para a toxicidade, onde apresenta a solubilidade, podendo armazenar na sua reserva de toxicidade gestacional com o uso de gestante, que deve ser avaliada porque tem toda uma questão de risco da gestação, que também o fenobarbital é mais usado, ou seja, eles podem ser interagidos no metabolismo, entre outros fármacos. A questão também é que o fenobarbital é o que apresenta mais risco de toxicidade. Já na estrutura química, existem algumas diferenças, sendo que o fenobarbital ele é altamente lipólico e apresenta também maior tempo de meia-vida. Por isso temos que ficar atento no fenobarbital, porque a estrutura dele tem uma diferença em apresentar um anel benzeno e apresenta também um ciclo comparando aos outros que não apresenta, portanto, ele é o mais lipólico. Dessa forma, a toxicidade dos barbitúricos vai depender de fatores como o fármaco, via taxa de administração, esperar se a toxicidade, quando a dose ela é de 7 a 10 vezes, a dose seja hipnótica, poder apresentar uma tolerância, a dependência, que é um dos fatores que contribui para a toxicidade dos barbitúricos. Com relação à estrutura, a diferença do pentobarbital e o tiopental é que o tiopental ele foi produzido a partir de um pentobarbital, ou seja, o pentobarbital era um sedativo, só que a mudança do átomo de oxigênio para o átomo de enxofre teve uma alteração, e essa alteração teve um efeito anestésico, ou seja, um efeito bem maior, que por isso a estrutura é praticamente a mesma. A diferença é que só uma é um átomo, ou seja, essa alteração molecular vai interagir na biodisponibilidade, que por isso que quando a gente compara o tiopental com o pentobarbital, o tiopental vai precisar de uma dose menor, que é para promover a intoxicidade. Bom, pessoal, agora eu vou falar um pouco da epidemiologia. Os medicamentos são um dos principais fatores de intoxicação em seres humanos no Brasil. Foi causa líder de intoxicação por dose excessiva por décadas. Clark, 2014. Uma pesquisa realizada até 2007 mostrou que os barbitúricos foram utilizados nas tentativas de suicídio entre adultos, jovens e... Boa tarde, meu nome é Yasla. Dando continuidade ao assunto de intoxicação por barbitúricos,
Existem duas formas de exposição. Uma é a ingestão de medicamentos por via oral, que são os comprimidos. Outra é a administração por via parenteral, que são os fármacos injetáveis, como por exemplo o fenobarbital. A via parenteral garante maior biodisponibilidade e maior toxicidade. Isso porque, segundo o Ministério da Saúde, é a medida da quantidade de medicamento contida em uma fórmula farmacêutica que chega até a circulação sistêmica, onde pode ocorrer efeito benéfico ou toxicológico, de acordo com a sua quantidade disponível no organismo. Os sinais e sintomas da intoxicação por barbitúricos, eles normalmente iniciam após 1 hora da ingestão. E o quadro clínico da intoxicação, eles são variados, porque eles vão conforme a quantidade que se ingeriu, podendo apresentar bolhas na pele, ataxia, que é a coordenação motora prejudicada, confusão mental, cefaleia, diversos níveis de coma, perda total de reflexos, contratilidade miocárdia, que é a capacidade do coração de se contrair sob certos estímulos, depressão respiratória, choque e óbito. O principal fato decorrente dos óbitos no período da fase aguda da intoxicação é comprometimento cardiopulmonar. Já nos casos tárdios de óbitos, são devido a edema pulmonar, edema cerebral e pneumonia. A abordagem diagnóstica de uma suspeita de intoxicação envolve a história da exposição, o exame físico e exames complementares de rotina e toxicológicos. O principal exame na avaliação da intoxicação por barbitúricos é a dosagem dos níveis séricos. Ou seja, a dosagem dos níveis séricos de barbitúricos é particularmente útil para estabelecer o diagnóstico de um paciente em coma. No entanto, as decisões do tratamento elas devem ser baseadas clinicamente. Outros exames importantes na intoxicação por barbitúricos são as análises laboratoriais, que são os eletrólitos, a glicose, ureia, creatinina, gasometria arterial, e a toxicologia, que é a radiografia torácica e a eletroencefalograma, que é um exame importante para avaliar o trabalho cerebral e até mesmo para confirmar a morte cerebral, caso venha a acontecer. O tratamento, emergências e medidas de apoio. Ou seja, os pacientes com intoxicação severa, eles vão ter dificuldade em proteger as vias aéreas e podem necessitar de intubação orotraqueal. Porém, a suplementação de oxigênio costuma ser suficiente para intoxicações leves com pacientes em sedação apenas parcial. Outro ponto é que não existem antídotos específicos para intoxicações por barbitúricos. Dessa forma, o tratamento é principalmente de suporte. Outro ponto é a descontaminação, que vem a ser a lavagem gástrica, mas ela não é normalmente indicada. Por quê? Porque os barbitúricos, eles diminuem
a motilidade gastrointestinal e assim atrasam a absorção da medicação, sendo indicado o uso de carvão ativado, que já entra em eliminação aumentada, que uma dose única de carvão ativado deve ser administrada a pacientes cooperativos clinicamente estáveis que se apresentam dentro de 1 hora de ingestão oral aguda, ou seja, pacientes com intoxicação leve a moderada em barbitúricos respondem bem aos cuidados de suporte, incluindo uma única dose de carvão ativado, se for apropriado. Contudo, todos os pacientes com intoxicação por barbitúricos, mesmo se eles forem assintomáticos, eles devem ser observados por pelo menos 6 horas para verificar o aparecimento de alterações neurológicas ou depressão. Com a evidência de toxicidade, após 6 horas, exigirá admissão hospitalar. E os pacientes com toxicidade grave devem ir à unidade de terapia intensiva. Devem também se consultar a um toxicologista médico ou centro local de intoxicação para que auxiliem no seu tratamento. Consequentemente, com a melhora do estado neurológico e sinais vitais, após 6 a 8 horas de observação, os médicos permitem considerar alta, exceto se houver risco de suicídio em ingestões intencionais. E já os pacientes ainda sintomáticos, após esse horário de observação, eles devem ser internados e continuar em monitorização. Prevenção. Estratégias para evitar uso indiscriminado de medicamentos, avaliação clínica, identificação de hipoalbuminemia, só usar medicamentos sob orientação médica e nas doses indicadas. Os remédios devem ser armazenados em suas embalagens originais.